Olá, você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Fala, Daniel, tamo aqui de novo, cara. Opa, Rômulo, estamos aqui, primeiro episódio de 2026, né? Pô, muito bom, cara. Eu te falo, hein, eu tava contando os dias pra gente voltar a falar de Interface Zero, hein. A gente já fez um episódio de Interface Zero, já faz um tempinho aí. Se você não escutou o episódio 1, dá uma olhada aí na playlist do Savageando pra achar ele, né? Que hoje, Rômulo, a gente vai fazer a continuação, certo? Perfeito, vamos continuar uns tópicos que nós havíamos planejados. Pô, Daniel, mas antes da gente começar, me fala aí, cara, como é que você desbravou os RPGs aí da vida aí nesse final de ano? Como é que estão as coisas? Eu sei que vai ter uma narração do cenário de fantasia no próximo domingo e eu estarei lá, hein? Opa, pois é. Eu acho que essa é a novidade desse ano aí. Vou começar uma próxima campanha e me prometeram... Não, eu prometi, na verdade, né? Eu prometi narrar uma campanha de fantasia, bem básica assim mesmo, né? Que não é o meu estilo preferido, mas estava devendo para os meus jogadores aí. Mas eu acho que é legal passar por essas coisas inusitadas, assim. Eu acho que essas coisas fortalecem melhor a gente como narrador e acho que é legal passar por coisas diferentes, né? Ah, sim, né? E o diferente para um é o de todo dia do outro, né? Tem muita diversidade aí entre jogadores de RPG. O que tá sendo bacana, eu acho que para mim é aprender essas técnicas que para mim são novas, né? Que são usadas em RPG de fantasia há muito tempo, mas são técnicas novas para mim que eu acho que são bacanas, tipo focar em exploração, focar mais em equipamento, sabe? A presença ou a ausência do equipamento pro personagem ser muito importante, porque em história moderna eu acabo, sabe? Você precisa de um equipamento aí, mas não tem. Mas tudo bem, vamos fingir que você tem aí e vamos embora, né? Porque esses equipamentos são tão de cotidiano, do dia a dia, tão fácil de obter, né? Mas você vai jogar um RPG de fantasia, assim, menos épica, assim, uma fantasia um pouco menos poderosa, assim, o personagem ter ou não uma mochila já faz uma diferença na exploração ali. Tem razão, vai ser uma experiência massa rever esses pontos aí, cara, com certeza. E já puxando pro Interface Zero, né? Porque muito do cenário de Interface Zero é equipamento, né? Se eu aqui falar que implante é equipamento, tá incluído. Claro, com certeza. Equipamentos, eles permeiam muito a imaginação da ficção científica, né? Eu acho que é uma parada que chama muito a atenção. E aí, Total. a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão, mas antes, eu queria que a gente colocasse, antes de tudo, antes da gente mergulhar novamente no nosso sistema favorito aí, pra gente falar sobre as raças. Vamos sim. Né? Ou a gente retoma um pouquinho ainda sobre as regras de ambientação, a regra de ambientação que o próprio livro aconselha, não é mesmo? Sim, sim. Tem esses dois tópicos, mas a gente pode começar sobre as raças, porque até aparece no livro primeiro, né? Perfeito. Então, essas informações aqui, elas vão para os jogadores, claro que ainda não tiveram contato com o sistema, porque é só descritivo mesmo, mas vamos lá. A primeira raça colocada é os androids, né? Você tem a possibilidade de jogar no Interface Zero com um android, que se trata basicamente de um construto tecnológico na qual, isso que é importante comentar, Daniel, porque todos os meus companheiros que começam a jogar comigo e criam fichas de personagem, eles sempre têm essa dúvida: o android, ele é visualmente um android? Sim. No Interface Zero, os androids são visualmente androids. Qualquer pessoa que observa eles consegue entender de que eles são androides. Isso não significa dizer que você precisa ter uma aparência de uma geladeira com braços e pernas, né? Não é isso. Mas é uma criatura, um indivíduo que vive que está na sociedade, mas que ele é visualmente muito perceptível a isso, né? Até onde eu consigo perceber e como eu levo a ideia da inteligência artificial dentro do jogo, os androides são inteligências artificiais, mas eles são dotados de uma consciência. Não é a nossa inteligência artificial que nós temos
hoje no que se chama de inteligência artificial no nosso mundo, mas no Interface Zero eles são de fato consciências, né? E eu acho isso muito massa. E outra coisa legal para falar dos androids é que eles são vistos como propriedade de alguém. Então, acho que aí a gente já começa uma certa provocação política, filosófica dentro do Interface Zero. Nós estamos falando de seres que, apesar de não biológicos, são conscientes, né? Porém, eles não são vistos como seres pensantes, eles não são vistos como indivíduos dotados de autonomia, eles são vistos como objeto de alguém, como propriedade de alguém, quase como escravo de fato, né? E aí outra coisa massa é que os androides eles têm fisicamente características que distinguem e deixam eles bem notório de que empresa eles são, de que mega corporação eles são. Ou ele tem uma faixa, uma cor específica, ou um detalhe na sua estrutura, né? É mais ou menos isso. Ah, legal. E esse é um androide do personagem jogador, né? Que eu imagino que tem um pouco mais liberdade. Mas também no cenário tem androides que não tem muita liberdade de tomar suas próprias decisões, eu imagino, né? Sim, é verdade, é verdade. Eles são presos dentro de um programa, um programa comportamental, e eles acham, dentro desse programa, de que eles estão fazendo algo consciente, né? Mas aí aí que é o X da questão. Imagina que você é um indivíduo que você é programado para fazer determinadas ações, porém você faz isso de consciência, digamos assim. É como se o barato da sua vida fosse empacotar caixas. E você faz isso de forma consciente todos os dias, indo lá empacotar caixas, porque essa é a sua realização de vida, né? E essa é a ideia. É interessante só que a gente não confunda, e isso é fácil confundir dentro do sistema, androides, drones e robôs. De fato, nós temos robôs dentro do cenário, né? Que aí eles se enquadrariam mais com essa estrutura mais fixa, quadrada, engessada de comportamento. Sim, legal, legal. E aqui eu vejo na descrição do Android que ele vem com uma complicação, né? Que que tem a ver com o comportamento do personagem. Ele tem um objetivo, né? Ele é guiado, ele tem um objetivo maior. E aqui o livro que diz que talvez procurando ajudar outros androides a se livrar dos seus mestres, ou talvez até buscando lutar contra quem fez eles, né? Então eu imagino que o androide jogador aqui, ele saiu desse programa que você falou, né? Que o barato dele é empacotar pacotes, né? Talvez o personagem do jogador ele se quebrou disso, né? Ele é mais livre e tem consciência que antes ele era mais escravo. Seria geralmente algo assim? Eu vejo também dessa forma, exatamente. Mas a gente pode também colocar ele de uma forma... a gente pode dizer que ele é guiado também, né? Também por esse objetivo, essa função triste que foram colocadas a ele. Então acho que esse guiado também pode ser colocado como, cara, o seu objetivo é todos os dias empacotar caixas da forma mais rápida possível. E essa é a sua determinação de vida. Todo dia você acorda com essa energia, com essa vontade. É claro que que ele foi programado dessa forma, ele não sabe que essa vontade dele é uma programação que foi imposta a ele também, né? Mas é legal isso. Ele pode ser guiado por uma vingança pessoal mesmo também, contra quem aprisionou ele. Sim, sim. Em termos de mecânica aqui, eu vejo uma coisa que é interessante nesse cenário, que é esse mais 4 de dano de ataques elétricos, incluindo pulsos eletromagnéticos. Mas isso é complicado num cenário futurista, né? Tem muito ataque elétrico, eu imagino. É legal, realmente. É uma senhora fraqueza, né? Exatamente. Bastante determinante. Até porque os times táticos muito provavelmente carregam, né, equipamentos que dão pulso eletromagnético para realmente incapacitar os eletrônicos, né, dos oponentes. E aí o Android vai de rodo nessa, né?
É verdade, mas aí, apesar dessa fraqueza tremenda que eles têm, eu acho muito fantástico a própria ideia do constructo, né? As vantagens que ele tem sobre isso. É aquele constructo que nós temos originalmente no Savage Worlds, né? Que é adicionar mais 2 para se recuperar de abalado, não respirar, ignorar o nível de penalidade por ferimento, imunidade a veneno, doença. Não tem hora de ouro para poder se regenerar, porque eles não se regeneram, né? Mas eles precisam ser reparados. Só isso eu acho muito interessante. E eu acho deve ser muito massa interpretar um androide, sabe? Eu fico pensando assim que acho que seria um personagem que eu jogaria por ser muito diferente do que eu tô habituado. No nosso grupo, né? Quando a gente tava jogando Interface Zero, o nosso android chamava Pense Bem, da Tectoy. Não, era da Tectoy ou da Estrela? Não lembro agora. Caramba, que massa. Legal. E aí, vamos falar agora sobre o Bioroid. Acho que o nosso objetivo aqui também, né, Daniel, não é explorar cada ponto também da raça, porque a gente tem muita coisa para falar também, mas a gente vai, né, nos pontos mais interessantes, assim, da raça. Eu acho que é o suficiente para também deixar os nossos ouvintes aí com interesse de ir atrás, né? Tá certo, porque também, senão a gente fala do tópico aqui por 2 horas, né? É isso aí. Vamos falar do Bioroid agora. O que você entende sobre o Bioroid aí? O que você acha da ideia dele? O Bioroid, ele já é muito parecido com um humano, né? Ele é criado artificialmente, mas ele é parecido realmente com o humano, certo? Essa que é a principal diferença do Android, correto? É isso mesmo, na verdade, é isso que você falou mesmo, certinho. O Bioroid, na verdade, ele é uma inteligência artificial, né? Um cérebro, um encéfalo, um sistema operacional de coordenação de todo esse corpo artificial, não é biológico, porém o corpo dele é biológico. Então é muito doido essa ideia, não é? Então nós temos um ultracomputador que gerencia um corpo biológico, então esse corpo sangra, tem ossos, e é muito doido isso, cara, essa ideia de essa fusão com esse espelho invertido de um ciborgue, né? E essa é a ancestralidade, a raça que eu acho mais interessante em termos de história, porque ela puxa partes mais filosóficas que eu acho que são interessantes de aventuras futuristas, lembrando aí de Ghost in the Shell, a gente pode pensar nisso. Onde está a parte humana, né? A gente está na nossa consciência, mas a consciência desse indivíduo é um computador, é uma inteligência artificial. Mas e o corpo, né? Será que a alma está no corpo? Se for o corpo, é um corpo biológico. E também tem as discussões que aparecem no Blade Runner. Ah, sim, é verdade. Dos seres artificiais, que naquela história morrem muito mais cedo que humanos normais. Sim. E eles gostariam de ter uma vida completa, né? Apesar, Daniel, que aquela criatura colocada lá no Blade Runner, existe aquela raça, porém ela está no Interface Zero 2.0. É o anterior ao Suede. Que se trata realmente disso, de uma criatura que tem, como a gente falou aqui, uma criatura com todas essas características aqui, porém ela é bem mais aprisionada por uma questão de trabalho, sabe? Ele é feito exclusivamente com essa intenção. Lá tem 3 divisões dessas criaturas, e uma delas é justamente isso, uma vida curta. Porém, eles não colocaram agora no Interface Zero 3.0 pra gente, mas deixa-se mais ou menos no ar de que a Quimera, que é a mega corporação brasileira sobre tecnologia do DNA, principalmente, de que ela estaria projetando seres dessa forma. Então é quase como se ele deixasse no ar a possibilidade do narrador utilizar essas criaturas, que são chamados lá no Interface Zero 2.0 de simulacros, como uma possibilidade de exploração maior do cenário, sabe? E tem uma coisa, Daniel, que você falou muito massa sobre essa questão filosófica, né? O que é estar vivo, o que é ser vivo, o que não é. Porque não tem coisa mais marcante do que um coração batendo, né? Para nossa espécie, a ideia de um coração batendo significa a mais pura vida. Sim. Não é? Agora imagina um coração que bate controlado por um ultracomputador. E aí? Será que isso é mais vida ou menos vida
do que uma mente. É interessante, né? Porque o próprio cérebro da gente, no final, é um computador, né? Perfeito, é isso mesmo. Só que ele é biológico, né? Agora, se você tem um cérebro aí, um centro computacional que foi feito por uma empresa, é diferente. A gente pode voltar até daquela conversa do Android, né? Será que essa empresa já não colocou umas subrotinas ali, uma programação que você não sabe, né? Você fica preso por ela? E será que nós, como meros humanos desse mundo, nós também não somos seres que também somos programados por toda uma cultura, por toda uma lógica de mercado, por computadores que toda vez estão jogando informações e criando, de certa forma, singelas programações do jeito que a gente fala, do que a gente gosta, do que não joga, não é mesmo? Claro! Do que a gente gosta. Claro, né? Claro, com certeza, né? Com certeza. Agora eu te falo, Daniel, Bioroids do Interface Zero 3.0 pra mim são a raça mais apelona que tem. É mesmo? Eu observando aqui, eu ainda acho que eles ficam em primeiro lugar do que os ciborgues que nós vamos falar futuramente, daqui a pouquinho. O que eles têm que você acha que eles são mais apelonos, assim? São essas habilidades que ele tem a mais, né? Porque aqui o Bioroid, ele começa com persuasão em D6, ele começa com agilidade em D6, ele já começa com lutar D4, atirar D4 e começa com a vantagem de artista marcial. É verdade. Cara, isso é cara, qualquer Bioroid que tenha isso aí, ele tá pronto pro combate, assim, no nível novato, muito, muito à frente de qualquer outro jogador. Porque pensa comigo, a gente vai falar depois sobre as regras de ambientação e sobre a especialização de perícias que o cenário sugere pra gente. E o cara começa basicamente com um dado de lutar, já com especialização em lâminas. Ele começa já com um dado em atirar, com especialização em pistolas e ainda com a vantagem, mano. Assim, ele vem com um pacote completo pra começar a descer porrada mesmo, sabe? É isso aí. E é massa a ideia que o cenário também traz pra gente, a último tópico antes que a gente pule pro próximo, é essa ideia de que a maioria das vezes o Bioroid, ele é uma criatura que ela é proibida na sociedade. Afinal de contas, pensa só, se eu consigo, por meio enviar minha consciência e tudo que eu imagino que eu seja para um ultracomputador quântico que possa reproduzir exatamente toda essa complexidade minha cerebral, e eu implanto esse ultracomputador quântico para um ser vivo, então eu sou eterno. Porque basta eu fazer um upload, eu salvar novamente essa consciência e enviar para outro corpo, e assim acabou, né? Assim não as limitações biológicas da vida, elas somem. E aí, tanto que a ideia do Bioroid é que eles são proibidos no mundo. Então, o personagem que decide jogar com Bioroid, ele tem que ficar ligado que ele tem que não pode ter margem para que ele seja descoberto. Porque na maioria das vezes isso é extremamente perigoso. As regras para você fazer essa transfusão, essa passagem de um corpo biológico, orgânico para essa mente, para esse cérebro, para esse ultracomputador, não está descrito em forma detalhada no Interface Zero 3.0. Porém, no Interface 2.0 ele traz para a gente as ideias, que lá ele chama de dubagem. Dubagem, né? Que atualizou ainda mais agora no nosso fantástico compêndio de ficção científica, que é fenomenal, e ele descreve como fazer isso dentro do sistema do Savage, né? Ah, é verdade, tem lá. E agora, o que você acha da gente falar sobre ciborgues? Vamos falar sobre Cyborg aqui, né? O Cyborg, eu acho que o Cyborg é realmente contrário do Bioroid, né? Porque o Cyborg, exatamente. A gente pensa ali no Robocop, eu acho que é o Cyborg clássico da minha geração, né? Que sobrou ali só parte da cabeça, né? Sobrou o cérebro e sobrou o rosto também no Robocop, né? E o resto do corpo, ele é automatizado, ele é mecânico. Perfeito, exatamente. E também é a tenente lá do Ghost in the Shell, né? Ela também é um cérebro dentro de um corpo sintético, né? Exatamente. O que traz as conversas, né? O que faz essas conversas do que é ser humano, de onde está a alma e tudo mais, ainda mais interessantes, porque tem esses dois lados no mesmo cenário. Exatamente, porque...
E aí, você considera que um corpo biológico com sangue, com fluidos biológicos, com células que respiram, todo ele ser mais vida, apesar do indivíduo ter um cérebro sintético, não ter cérebro, na verdade, ter um ultracomputador, ou você considera que todo um corpo não biológico, mas com cérebro, com consciência, com células ativas, é mais vivo do que outra opção, sabe? Como é que você decide olhar para isso tudo? Com certeza, com certeza. Já dá muita ideia pro jogador criar seu personagem, né? Porque às vezes eu fico um pouco incomodado com a escolha da raça ou da ancestralidade só pelos atributos, sabe? Ah, essa daqui vai me dar isso, essa aqui vai me dar aquilo. Só que eu acho que é legal essas colocações que você tá falando, né? Do papel de cada uma dessas raças no cenário, porque isso aí linka com a história que o personagem, que o jogador quer ter, né? E com o background e tudo mais. Dá muito elemento pra criatividade, né, do jogador quando cria o personagem. Demais, porque você começa a entrar num conflito de viver, né, do que é viver e o que é estar vivo de verdade. E aí, tipo, eu não sou mais biológico, mas eu tenho uma consciência e a partir de hoje isso vai ser permanente. Como é que é isso, né? Exatamente, isso é muito legal. E na questão da vida, né? Porque depois, que o jogador vai fazer um personagem e vai começar a aventura ali, né? Então, o ciborgue, ele pode ser uma segunda chance da vida de alguém, né? Alguém Exato. Quase morreu, vendeu tudo pra corporação, pra se tornar um ciborgue, claro, né? Porque estamos em cyberpunk aqui, né? Então tem uma dívida que vai demorar múltiplas vidas pra conseguir pagar. E o Bioroid, ele pode até ser parecido com um filme recente do Tron. Você chegou a ver o mais recente do Tron? Não, ainda não vi, Daniel. Naquele tem um personagem, né? E esse personagem, ele é um programa da máquina que foi colocado num corpo. Mas ele é utilizado ali uma tecnologia de impressão 3D para fazer isso. Caramba! Né? E aí tem uma parte do plot que é como esse programa interage com a vida real. Então, ele vê chuva pela primeira vez, esse tipo de interações, né? Caramba, então, muito doideira. Mas o bioroide do personagem jogador pode ser isso, né? Exatamente. A gente trouxe essa ideia da ser cópia de uma pessoa, mas pode também ser um programa que não foi feito para estar no mundo real, mas acabou por ser uma inteligência artificial, dando um jeito de ser implantado num bioroide, sem ninguém saber, é o segredo do personagem. Sim. E aí o jogador pode interpretar como que o programa interage com a vida real, né? Caramba, muito interessante, é verdade. E aí, falando um pouco sobre a questão do sistema, uma grande apelação do Cyborg é justamente a parada dele começar com uma placa com uma armadura mais 6, justamente para mostrar essa resistência absurda que é feito o corpo dele, né? Então imagina só tu começar o jogo com mais 6 de armadura, cara. E 100 pontos vitais, né? Além disso. E 100 pontos vitais, perfeito. E aí eu acho sacanagem, Daniel, essa fraqueza dele. A fraqueza dele é o tiro na cabeça. Não é que o tiro da cabeça você adiciona mais dano. Ele simplesmente não tem armadura. Ele não tem armadura na cabeça e, lógico, ele também adiciona mais 4 de dano. Mas entende como é que adicionar mais 4 de dano na cabeça não é uma desvantagem, é uma regra normal que todo indivíduo teria. A desvantagem dele é somente para a cabeça se aplica a regra normal. Exatamente. Poxa, não sei não, hein? E o jogador vai colocar um capacete, né? Não se esqueça disso. Pronto. É verdade. Não se esqueça que seu jogador vai colocar um capacete. Massa. E a gente tem aí também os Humanos 1.0, né? Samunoises. Humanos 1.0. A ideia do Humano 1.0 é isso aí. Somos nós, né? Essa forma de vida que na sociedade começa a se rolar entre grupos de discussões de filósofos, de pensadores, que esse Humano 1.0 ele tá ficando para trás. Exatamente. Porque com a tecnologia do DNA recombinante, com as possibilidades de edição do DNA, você pode criar indivíduos que são
onde regiões do DNA que possuem algum tipo de mutação ou doença sejam reescritas para se gerar indivíduos que não possuem tendência genética a nenhuma doença, que não possuem tendência genética a vícios, que possuem uma simetria corporal enorme. Tudo isso em prol de uma alteração do DNA. É lógico que nós sabemos que o DNA também, tudo que nós somos não é apenas DNA, né? Em que o meio também interfere na expressão desse DNA, mas isso já são pormenores que não é necessário a gente navegar tão cientificamente sobre isso dentro do sistema, né? Sim, sim. E é interessante aqui que o humano 1.0 já vem com a característica de zoado, né? Ele é zoado pelas outras ancestralidades aqui e diz que tem aqui uma vida inteira de ser colocado de lado, marginalizado, basicamente, né? Dá para esse humano uma casca mais grossa aí, né? Pra aguentar os problemas da vida. Né? É verdade, que é justamente já começar o jogo com a vantagem força de vontade, né? Que é aquela que, se eu não me engano, ela dá um bônus mais 2 para desafios, para resistir a desafios, se eu não me engano. Me desculpem se não foi exatamente isso. Mas é algo... eu sei que é desafios, eu não sei se é exatamente desafios que envolvam intelecto ou espírito, ou são desafios de forma geral. Mas acho que essa ideia... eu te confesso que na minha aventura, no meu cenário adaptado do Interface Zero, eu deixo os humanos 1.0 como os únicos que podem ter o antecedente arcano Zik. Interessante. Então, de certa forma, eu dou aos mais menosprezados da sociedade um único grande poder, assim, um grande poder. Então, o personagem vai ficar realmente conflituoso. Se ele quer se ele quer ter um personagem psiônico, porém sendo um tradicional e velho humano. Sim. Tem uma coisa que me faz pensar do humano 1.0 nesse cenário, com essas considerações que a gente estava fazendo das outras ancestralidades, né? Que tirando o androide aí que tem o próprio cérebro, né? As outras duas raças, elas podem estar com programações de megacorporações na cabeça sem saber até, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer que a quimera, né? Ela coloca um programa escondido na sua cabeça para, tipo, se você vê um protótipo genético de uma outra corporação, o seu personagem perde vontade própria, vai lá e copia todos os dados, né? E manda direto pelo TAP, já direto pra quimera, você nem tem como fazer nada. Vai saber se uma coisa dessa tá na sua cabeça, né? Sim, realmente. E a gente fala do humano 0.0, como é o humano normal, talvez seja o que tenha mais resistência contra as megacorporações, né? É uma boa forma de se colocar, viu, Daniel? Não havia pensado sobre esse ponto, né? Enquanto todas as outras raças podem viver numa paranoia muito constante frente a esse mundo tão corrupto e manipulador que é o mundo das megacorporações, talvez o humano 0.0, por ser tão menosprezado, digamos assim, perante suas possibilidades, seja o que seja mais deixado de canto por elas. Sim, exatamente. E como não tem assim nenhum controle genético direto ou de programação direto, eles podem ser rebeldes, né? Eles podem estar contra todas as corporações, porque não tem uma corporação que fez eles, né? Exatamente, eles são o que são, né? Desde que existe. E ainda vai gerando, né, Daniel, uma ideia de nós somos aqueles que o mundo todo está dizendo que somos os ultrapassados, que estão contando estão contando nossos dias, porque a próxima etapa dos Homo sapiens não seremos nós, serão os outros, né? Então imagina a discriminação social que rola com relação a isso, né? Como esses indivíduos são cada vez vistos como indivíduos de segunda linha mesmo, porque agora são os humanos 2.0 que são a grande dádiva, né, da humanidade. É o novo Homo sapien, né? Faltou um pouquinho aqui, eu vou dizer pra você, olhando as outras ancestralidades, né? Podia ter uma coisinha a mais pro humano 1.0 aqui, né?
Poderia ser. É por isso que justamente eu coloquei isso no meu cenário, né? Da possibilidade do antecedente arcano Zix ser apenas dele. Ah, entendi. Aí já vem essa exclusividade. É Legal. uma forma. E os híbridos, como é que. Eu sempre tive dúvida de conversar com o narrador e ver como que ele entende os híbridos dentro do Interface Zero. Como eu conheço pouquíssimos narradores de Cyberpunk de forma geral, eu não tenho muito essa ideia. Então quero que você me fale aí, Daniel, como é que você vê a presença dos híbridos? Aproveita e fala pra gente qual é a ideia geral deles. Então, os híbridos, eles. Eu entendo a existência deles, né? Porque eles vêm dessa ideia de ter manipulação genética, né? E aí, junto com essa manipulação genética, a gente cria fantasias, né? Aí, se a gente pudesse ver no escuro que nem um gato, se a gente pudesse respirar embaixo da água como um golfinho, alguma coisa assim, né? Ou um peixe, né? Olha a minha biologia aqui. Um peixe, porque o golfinho ainda vai pra cima pra respirar, né? Verdade. Aí veio dessa fantasia, eu imagino, né? E também tem híbridos com animais em vários outros cenários de RPG, né? Tem cenário de fantasia que tem híbrido de animal, tem muito anime que tem híbrido de animal. Eu acho muito massa, Daniel, essa ideia, que é como você comentou. Nós sabemos que se a gente for comparar com as outras espécies que existem no planeta, características físicas nossas são muito mais fracas em relação a qualquer outra dessas espécies, né? Então a gente só tem a nossa mente subjetiva, o nosso intelecto, né? A nossa estrutura cerebral complexa, que nos permite, de certa forma, dar uma volta por cima dessas nossas fraquezas. E o híbrido é justamente o contrário, né? O híbrido é, de fato, eu coletei as características mais interessantes físicas de outros seres vivos, agora com uma mente complexa, consciente, abstrata, né? Então eu acho que a ideia é justamente isso. Agora nada nos para. Exatamente, exatamente. Agora nós temos as características animalescas, físicas, que nos permitem, enfim, tá no topo do topo, né? Uhum. E também pode ter, Rômulo, um pouco de história de Savage Worlds aqui, né? Porque até no livro básico tem um híbrido, tem o Hakasha, né? Tem pelo menos um híbrido, que é o meio felino, né? Aí Sim. você vai no compêndio de ficção científica, tem híbridos também, animais. Compêndio de fantasia também, tem híbridos de animais lá. Tem meio gato, tem meio rato, né? E tem vários outros cenários de ficção científica de Savage Worlds, tem um monte de híbrido de animal. Então, eu acho também que tem um pouco de Savage Worlds, assim. E eu tô dizendo isso porque você me mostrar um híbrido animal, eu não vejo muito Cyberpunk. Eu vou ser sincero. Eu acho que, exatamente, eu acho que você tocou num ponto, e é justamente por isso que eu perguntei pra você, como que você vê isso no cenário. Eu acho que a forma da gente poder entender e aceitar, digamos assim, um híbrido no cenário Cyberpunk, é a gente explorar aquela ideia de que, num futuro, essa ideia do que nós entendemos como ser humanos é algo muito secundário perante a vida. Então, você vai ter pais que vão decidir assim, não, eu estou além do que é ser um ser humano. Então eu vou misturar aqui no meu filho os genes de alguns animais e a partir de agora nós seremos isso. Eu acho que a mesma ideia do indivíduo que gosta de fazer modificações corporais extremas. O cara que coloca chifre, que coloca os olhos e coloca escamas na pele. Eu acho que essa ideia do indivíduo de ser além do humano, sabe? Ele está num nível de compreensão sobre o que é ser vivo, além do que o restante das pessoas. Eu vejo dessa forma. Eu concordo com você. Mas tá aí, né? Na última vez que a gente jogou Cyberpunk, eu acabei não incluindo no meu jogo os híbridos. Eu te confesso que até agora nas minhas aventuras eles apareceram de uma forma muito secundária, muito tímida, assim, dentro dos outros cenários, dentro do contexto, sabe? Sim. Eu acho. Tem uma coisa, assim, do Interface Zero que eu acho que é legal, cada aventura que você vai fazer, ou cada campanha, você fazer um recorte do cenário. Né? Sim, perfeito. Porque tem discussões diferentes para ser feita. Né? Se você coloca tudo
você acaba não conseguindo focar nas partes interessantes. Perfeito. Cara, muito bem colocado isso, Daniel. Se a gente incluir os híbridos, né, no cenário, poxa, então vamos dar um foco no híbrido nos cenários. Aí quais são os tipos de aventuras que a gente pode falar, né? Essa conversa que você falou, meu filho, né, vai ter essa mistura de genes. Como, é claro, tem que fazer essa mistura de genes ali antes do filho crescer, obviamente, né? Esse filho não teve a voz de decisão. Então como é que é? O filho começa a crescer, começa um monte de pelo nascer, porque ele é meio urso. E aí? Ele não quis isso, foi o pai ou a mãe que quis. Mas você entende que como ele nasce dentro dessa ideia, ele já foi construído com a mentalidade familiar de que ele não precisa se sentir humano porque isso é apenas uma possibilidade da vida, ser humano não, agora ele pode ser algo além disso. Entende que é como se você estivesse crescendo num lar onde gente com a cabeça tão 1000 anos à frente desse ambiente, e aí você cresce meio que vendo essas coisas como algo secundário. Acho que o indivíduo ele nem se observa como humano mais, entende? Acho que ele é ensinado até a esse ponto. Enfim, acho que são grandes possibilidades. Que é um perigo gigantesco, né? Então aí com muita possibilidade dessa pessoa ter traumas gigantescos. É verdade também. Né? Ou se até aí né? Não se ver como humano, a gente vê às vezes em histórias, né? E são assassinos em série, né? São pessoas que não têm empatia. É isso que você acaba, né? Monstros, né? Mas aí nós entramos de novo naquela ideia da consciência humana. Será que um bioroide, que é uma inteligência artificial e um corpo biológico, ele não pode ser mais humano até do que um próprio humano, frente o que a gente entende de humano sobre emoções, empatia? Ele pode, né? Mas é interessante que, se você olhar aqui nas características do livro, o livro diz que o bioroide não foi preparado para empatia. É verdade, ele coloca exatamente essa ideia. Ele realmente enxerga os humanos como assim como você tinha colocado, como um programa que observa os humanos, né? Eles têm empatia limitada, né? E que eles fazem qualquer coisa para atingir seus objetivos, né? Embora não causem, né, danos aí, se não for uma coisa que seja necessária. Ele tá descrevendo aqui o bioroide realmente como uma máquina, né? Uma máquina com um corpo humano. Perfeito. E que graças ao protocolo de persuasão que ele vem instalado, ele pode camuflar isso muito bem, né, também. Tem um outro tópico que eu acho que é interessante aqui, já que a gente está falando de todas essas ancestralidades, a gente está falando bastante sobre isso, é o tópico de transhumanismo, que é o que a gente está conversando aqui, né? Mudança desse conceito do que é ser humano, né? E, cara, o Interface Zero, eu acho que ele é bacana por ele ter todas essas opções aqui, que ele abre portas para todos esses tipos de aventura, né? É onde eu vou chegar, a gente talvez vai falar um pouco mais sobre isso depois. Na minha, um pouco assim, eu gostaria que o Interface Zero tivesse algumas aventuras que fossem um pouco mais para esse lado desse conceito, né? Mas a maioria das aventuras escritas para esse cenário são ação no último, né? Carro explodindo, tiro para todo lado. Eu acho que é interessante muito trabalhar essa parte filosófica do sistema, porque na verdade a explosão e a violência urbana e o caos e o governo corrupto e as megacorporações, né, elas são uma camada visível de algo que está na profundidade disso, que é essas reflexões filosóficas sobre o que é ser humano, o que é a vida, né? A vida vale tão pouco, o dinheiro das corporações ditam mais do que as coisas são, as pessoas estão pagando para terem companhia, as pessoas pagam para ter sentimentos, terem relações, né? E assim como nós falamos no nosso primeiro episódio, como o cyberpunk está tão presente no nosso mundo atual, saca? Com certeza, com certeza. E é um cenário tão interessante que a gente acabou aqui, ó. A gente falou no começo do episódio que a gente ia abordar duas coisas, mas foi o episódio todinho sobre essas ancestralidades.
Eu tô vendo aí que vai ser uma saga tremenda esse nosso Interface Zero aqui, né, mano? Mas vale a pena, eu acho que é legal, porque tem muito pra você retirar daqui. E o que eu gosto desse livro mesmo, pra mim, Romulo, o Interface Zero, ele é um gerador de cenários mais do que um cenário em si. E eu digo isso porque ele tem tantos aspectos e explica cada um desses aspectos de forma tão profunda que eu acho muito difícil você trazer esse livro todo para uma mesa. Perfeito. E ainda mais como você tem vários planos. Você tem no próprio cenário vários países, né? Talvez você queira não colocar todas as coisas que você acha que devem existir no mundo cyberpunk, tudo em um país só. Você pode permitir com que alguns países existam algumas outras coisas, outras não. Por exemplo, tem uma coisa que a gente não comentou ainda sobre o cenário, mas ou comentamos, eu não lembro, mas o Interface Zero já propõe a exploração do sistema solar. Então, lá no Interface Zero 2, ele já traz características sobre viagens entre planetas. Agora, com compêndio de ficção científica, nós podemos, enfim, espalhar ainda mais explorar ainda mais a ideia de viagem no espaço. Nós temos... Exatamente, tem essa parte espacial. Eu acho que é ótima que tá aqui, mas na minha opinião, um pouco desnecessário. Porque já tem tanta informação sobre o estado do planeta Terra e desses outros países, né, atuais, e aí ligado com esse emaranhado de tecnologia, de diferentes ancestralidades, das megacorporações e tudo mais, que quando eu li o livro pela primeira vez, né, e cheguei na parte do sistema solar, parecia que, tipo, olha, não precisava, tava bom o planeta Terra, sabe? Ainda é mais conteúdo, né? Tipo assim, se um jogador chega pra você e começa a fazer questionamentos sobre isso, por exemplo, a Quimera, ela é uma megacorporação de influência interplanetária, né? Então ela está afetando ela está presente em todo o sistema solar. Então imagina que lombra você fazer uma aventura onde os jogadores agora vão lá no cinturão de asteroides para poder caçar um CEO da Quimera que está refugiado lá. Imagina que lombra que é agora desenvolver toda uma parada dessa. Enfim, uma infinidade de coisas que dá para fazer, né, mano? Sim, exatamente. Por isso que, de novo, aí, eu penso que a gente tem que trabalhar em recortes. Perfeito. Né? Porque você trazendo tudo é muito difícil. É muito difícil, na minha opinião, sabe? Você acaba passando por tudo muito rápido, né? Fica aquela coisa meio, sabe? Tipo Star Wars ou Star Trek, assim, que cada planeta tem uma cidade só, parece, É verdade. Né? Não tem diversidade de cultura, pouca diversidade de ambiente. Cada planeta tá assim, né? Milhares de anos-luz de cada um e tem uma cidade só. E é uma coisa só. Então, se você abre muito, você foca pouco, né? Tentando não estender muito nisso, mas tem muita história cyberpunk por aí, né? Em livro, em série, em filme. E você percebe que eles focam em alguma coisa. O cenário geralmente tem um eixo, né? Por exemplo, dentro da minha aventura, do meu cenário modificado, enfim, do sistema, eu quero focar muito, estou tentando focar muito na questão do governo teocrático do Brasil. Porque essa ideia, mano, me chama muito a atenção, sabe? E outra, não é algo muito difícil de se criar, sabe? Eu pego o mundo agora e vou mexendo um pauzinho aqui, outro aqui, quando eu vejo, eu tenho os 12 apóstolos governando a Nova Brasília, sabe? Então, eu acho muito interessante focar nesse aspecto também, sabe? Muito massa, Rômulo. Conversamos bastante sobre as ancestralidades, né? Eu acho que a gente detalhou um pouquinho cada uma delas. Acho que dá para ter bastante ideias aí pro jogador quando fizer o seu próximo personagem de Interface Zero. E trouxemos aí nossas perspectivas sobre cada um desses temas, né, Romulo? Pô, é isso mesmo. E, cara, eu acho muito... Uma parada, quando eu peguei o livro, eu achei muito charmoso a ideia de você viver num mundo onde você tá andando aqui nas ruas e você olha pro lado e tem um androide conversando com uma senhora
e você olha ali pro lado e tem um cara, um híbrido tigre cheio de tatuagem, piercings e tudo quanto é coisa estranha no corpo dele, e ali na frente você encontra um enorme neon ali, enfim, a ideia das raças do Interface Zero eu acho muito charmoso, porque outros cenários de cyberpunks mais antigos, eles não tinham toda essa possibilidade. Então a ideia de você poder jogar com um androide ou com um ciborgue, cara, é muito atraente para o cenário, sabe? E aí acho que uma coisa muito massa que nós comentamos aqui no episódio é essa ideia de você quebrar as barreiras de jogar com seres vivos. Você pode jogar com, bem entre aspas, com coisas conscientes. Sim, fantástico. Bom, se você ouvinte aí tiver umas ideias legais de aventura cyberpunk, ou discorda da gente, ou concorda, fala pra gente aí nos comentários. A gente sempre olha os comentários e curte o que vocês estão falando. E hoje foi uma aventura aqui entre as ancestralidades do Interface Zero, episódio número 2 sobre o cenário de Interface Zero, e pelo jeito virão mais. É isso aí, Daniel. Foi muito massa esse episódio, cara. Então, é isso, galera. Até a próxima. Espero que esse tempero que a gente lançou pra vocês seja o suficiente para que vocês corram atrás do cenário e se permitam conhecer um pouco mais do jogo. É isso aí. Então, com isso, um abraço. Novamente agradeço aí sua paciência de escutar até o final. E até a próxima.